Tá chegando o segundo dia de prova do Enem, cheio de exatas aí, e é claro que eu não poderia deixar vocês na mão. Então hoje eu trouxe o professor Giovanni, que é professor de matemática e física, e ele vai dar várias dicas para vocês que vão prestar o Enem nesse próximo domingo. Fala galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E como eu disse, hoje eu tenho aqui com o professor Giovanni, cara, ele é muito bom. E eu falei, cara, eu não posso deixar ele sair embora daqui sem ele trazer dicas para o pessoal que nos acompanha no canal Papo de Vestibular. E professor, antes de falar sobre dicas específicas para o Enem, o que mais cai, os macetes, o que o aluno que nos acompanha precisa saber, eu queria saber de você, por que os alunos têm tanta dificuldade? Muitos deles, né, odeiam tanto a exatas, a matemática, a física. O que você poderia falar sobre isso, professor? Boa tarde a todos. O que acontece é o seguinte, quando a matemática, a física, a química, ela diferencia das outras disciplinas porque você tem que ter uma escada, né? Você tem que estudar, você estuda fazer multiplicação, divisão, para depois você aprender potenciação, para depois você aprender função exponencial, para depois aprender função logarítmica e assim vai. Então o que acontece? Se você tem uma dificuldade na base, você não consegue crescer, né? Se sua base é ruim, você não consegue desenvolver. Isso tanto na matemática quanto na física também. Pode parecer que não, mas a física, se você não tem conceitos básicos de velocidade, de movimento uniforme, de cinemática em si, você não consegue desenvolver nas outras matérias da física. A dica que eu falo é, se você tem dificuldade, por exemplo, eu não gosto de fração. Se você não gosta de fração, então estude fração, né? Para você parar de não gostar. Né? É um fato. Eu tenho muita dificuldade em decimais, então estude decimais. Reforce sua base. Se sua base estando bem consolidada, você consegue progredir na matemática. A matemática não é difícil, ela é muitas vezes incompreendida. Né? Ela não é difícil de você resolver uns exercícios de matemática. O problema maior da matemática é o português, é a interpretação daquilo que você está lendo. Olha que coisa louca, né? Uma das maiores dificuldades da matemática é o português. E realmente, eu lembro que quando eu estava no vestibular, professor, eu terminava de ler a pergunta e eu falava, e aí? O que ele quer de mim? O que aquele exercício quer de mim? Então, quer dizer, você precisa saber interpretar não só os números, mas também a questão do português, entender exatamente e ficar muito atento aos termos, né, professor? Sim. Uma coisa importante que você disse agora é sobre os números, né? Porque a gente fala assim, matemática, então o que eu tenho que fazer? Conta. Não, matemática não é fazer conta, quem faz conta é calculadora. Matemática é você pegar um conceito, você trabalhar o conceito daquela disciplina ali. Você vai chegar, você vai ler, se você não tiver um conceito pré-estabelecido, você tem um problema lá, que o problema tem 5 linhas. Às vezes você resolve em 2 ali, tá? A resolução está em 2. Mas você tem que ler aquilo tudo e tirar o conceito daquilo ali. Ah, mas que fórmula que eu uso? Você não tem que pensar na fórmula, pensa no que ele está falando primeiro. Do que trata aquele problema. Então, por isso que eu falo que o problema da matemática é o português. Porque depois que a gente descobre do que se trata, tanto matemática quanto a física mais ainda nessa questão. E depois que a gente descobre do que se trata aquilo ali, e a gente tem um conceito intrínseco ali, então fica muito mais fácil a gente resolver aquele problema. A última coisa que eu faço na resolução de um exercício é fazer conta, porque eu tenho que montar todo o exercício primeiro para depois fazer conta. E conta a calculadora faz, né? Conta é simples, é tranquilo. Lógico que a calculadora no Enem não pode, mas são contas fáceis que a gente vai achar lá. Que legal, eu achei isso fantástico, professor, quando você introduz essa questão de que, porque isso é uma experiência muito própria, quando eu começo a ler um exercício de matemática, eu já fico pensando que conta que eu vou ter que fazer, mas na verdade primeiro você tem que entender o conceito, para depois você realmente conseguir ir para as contas é o último passo do exercício. O último passo seriam as contas, né? Legal. E professor, você disse então que matemática é uma escada. Porque se você tem dificuldade lá na ponta, é porque na verdade sua dificuldade está lá na base. O que você poderia falar para quem está a um dia do Enem e falar, então fudeu, então ferrou, então tem que fazer. O que essa pessoa que tem uma dificuldade lá na ponta, o que você indica que ela poderia fazer minimamente, pelo menos para conseguir ter uma nota um pouco melhor nesse Enem, que vai ser amanhã e quem está nos assistindo? O que eu sempre falo para resolução de exercícios de matemática é ter calma. Ah, mas a prova fica cronometrando, que eu tenho tantos minutos, tantos segundos para cada questão. Não se preocupa com isso, faz. Sempre faça os mais fáceis primeiro, depois os medianos, para depois fazer os mais difíceis. Normalmente a prova de matemática fica por último, né? Por que será? Então, mas
Sempre tente fazer os mais fáceis e o que você entenda. E faça com calma. Não se apresse para fazer exercício, principalmente de matemática. Se for muita conta, não se apresse, que se você se apressar, você erra. Faça com calma, organize, seja organizado. E no de matemática e de física principalmente. Você tem vários. Eu tenho aquela fórmula, a sorvetão, a mais conhecida, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então tem várias incógnitas ali. Então eu organizo elas, escrevo certinho o que é cada uma. É uma pergunta que o pessoal me faz muito. E como eu sei que fórmula que eu vou usar? É uma pergunta que o pessoal sempre me faz. Mas professor, eu tenho esse monte de fórmula aí, que fórmula que eu vou usar? Eu não sei. Se eu não organizei meus dados, eu não vou saber. Agora, a partir do momento que eu organizo meus dados, eu vejo o que eu tenho e o que o exercício pede, aí eu consigo visualizar a fórmula que eu vou usar. Eu só vou conseguir fazer isso se eu organizar meus dados e prestar muita atenção no que o exercício pede. E uma coisa importante falando nisso, você fez o exercício tudo certinho, acabou? Não. Você tem que ler a pergunta de novo, porque para você saber se você está dando a resposta certa. Isso acontece muito. Às vezes você faz uma conta, você pensa que já achou, mas a pergunta é diferente. Tá pedindo outra coisa. Às vezes ele pede, por exemplo, um exemplo, ele pediu assim, ó, qual que foi a energia dissipada e você calculou a energia utilizada. Então você calculou a energia utilizada, mas a conta é simples. Você pegar a energia total menos a utilizada, você vai ter a dissipada. Só que você não fez isso, essa continha simples porque você não leu direito o enunciado. E como o vestibular é igual a Nazaré, com certeza vai ter aquela resposta lá, daquela, certeza, e você vai assinar lá achando que acertou. Certeza. Certeza vai ter uma coisa dessa sim. Muito legal. E professor, pra gente ir pra parte final então dessa entrevista, que eu tenho certeza que já esclareceu muita coisa pra quem nos acompanha, todo mundo, lógico, quer saber, faltando um dia pro Enem, o que eu estudo, o que mais cai, o que mais chove, que eu não posso ir pra prova sem saber, tanto de matemática quanto de física. Uma coisa que sempre cai é geometria espacial, né? Pelo menos 1 ou 2 exercícios de geometria espacial. E geometria espacial é uma matéria muito conceitual, muito conceitual. Você usa uma fórmula, Pitágoras, né? Pitágoras para quase tudo ali. Mas se você não enxergar triângulo, retângulo numa figura, porque qual é o problema de uma figura espacial? Porque você tem uma figura em 3D, que ela é planificada, e você tem que enxergar ela em 3D, você tem que voltar ela para o 3D, você tem que tirar ela do papel. Sim. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil para quem não tiver um treino de visualização, quem não fizer, não é fazer 1, 2, não, fazer um punhado de exercício, conseguir tirar esse negócio do papel. E a dica que caiu geometria espacial, procure um triângulo retângulo. A conta é só Pitágoras. Só legal. Pitágoras que vai usar ali, a maioria das contas, né? Ah, mas eu esqueci a fórmula. Você consegue tirar tudo se você souber teorema de Pitágoras, você tira todas essas fórmulas que você tem, se tira da figura. Em física cai bastante a parte de termodinâmica. Eu fiz um exercício agora do ciclo de Carnot, que mostra um negócio exuberante lá, que é 800 joules e depois 400 joules, tal, umas contas, um exercício, um texto gigantesco assim, ó. Aí eu perguntei, tá, olha só, ele está perguntando qual que é o rendimento. Ele ganhou 800 de energia e soltou 400 a uma temperatura de 27, temperatura fria da câmara fria de 27 graus Celsius. E das respostas lá, ele pergunta o rendimento e a temperatura quente. Deu a fria e pergunta a quente. Aí eu tenho lá 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, 60. De alternativa. Aí a pessoa fica olhando assim, ó, pro 27 graus e fica pensando, o que eu faço com esse 27 graus? Eu fiz somente isso, pus um X em cima do 27 graus. Faz nada. Porque, isso é lógico, eu tenho um negócio que eu peguei 800 e distribuí 400, então só tive um rendimento de 50%. Não preciso nem me preocupar com temperatura. Teve muito exercício que eu vi aqui que era um negócio simples. Se você tiver um conceito na cabeça, você faz. Outra parte que cai bastante, cai cinemática, as leis de Newton, de dinâmica, cai bastante também. Mas é tudo teórico, tudo teórico. Física é muito conceitual. A conta da física é mínima, sim. É muito conceitual. E se você, vou ter que me matar de decorar fórmula, algumas são fáceis, né? As fórmulas cinemáticas são fáceis. Tem o Kimacete, né? Tem o PV igual a NRT, tem algumas coisas, e eles vão te dar uma dica importante para física. Agora eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, você esqueceu uma fórmula
de alguma questão da física, por exemplo, a força de atração entre força eletrostática, que é F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Você esqueceu, mas você tem lá escrito assim, ó, que o K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Olha para a unidade. Newton é unidade de quê? De força. Metro é unidade de quê? De distância. Coulomb é unidade de quê? De carga elétrica. Então eu sei que eu tenho força, distância ao quadrado sobre carga elétrica ao quadrado. Então tem duas cargas. A fórmula tá. E você preocupado lá com decorar um monte de fórmula e às vezes a fórmula está no exercício. Então olhe para as unidades. Olhe para as unidades, tá? Numa fórmula, se tiver muita conta, tiver que fazer uma conta, olhe para as unidades. As unidades vão te dar a fórmula que você esqueceu. Muito legal. Eu também acho que uma dica, não sou professor de exatas, né? Mas acho que uma dica bem legal, pela experiência que eu tenho já de outras provas do Enem, na área de exatas, porcentagem, regra de 3, básico, cai muito raciocínio lógico, né, professor? Sim, sim. Não só em matemática, cai regra de 3 em física e em química, né? Química eu não sou também muito especialista não, mas eu sei que tem regra de 3 em química. Regra de 3 é uma coisa que você vai fazer um concurso público, o que vai cair no concurso público? Regra de 3. É um negócio fácil, né? Tudo do meio pelos extremos, então não tem que se preocupar com isso. É muito simples, tem que atentar a isso mesmo. Isso aí, eu acho que, tipo assim, ó, é uma coisa que, não sei regra de 3, aprenda. Sim, né? É o básico. Né? Tá muito difícil, corre atrás. Né? Só vai parar de ser difícil se você estudar. É isso aí, professor. Então eu gostaria de agradecer muito, tá? Eu que agradeço. Pela sua participação no nosso canal. Volte mais vezes, porque o Papo de Vestibular tem muito esse viés humanístico. E eu adoro entrevistar um professor de matemática e parece que estou entrevistando um alemão, porque eu não entendo nada que ele está falando das fórmulas. Mas eu espero que você que esteja aí do outro lado esteja entendendo tudo que o professor falou. Eu tenho certeza que foram dicas fantásticas. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, professor Giovanni, por ter aqui no nosso canal Papo de Vestibular. Volte mais vezes e muita boa sorte para você que vai prestar aí. Leve então com você essas dicas do professor Giovanni para você conseguir aplicar tudo isso no seu Enem e conseguir o melhor possível. Beleza, pessoal? Então é isso aí, professor Bruno Moretti, professor Giovanni, e até o nosso próximo vídeo. Tá bom. Muito bom, professor. Obrigado, viu? Ficou bom pra caramba.